Eu peço para que vocês, ao final desse vídeo, deixem o seu comentário a respeito do que vocês pensaram, do que vocês avaliaram sobre o discurso do Jair Bolsonaro na noite de hoje, na TV e rádio aberta no país. Com relação à mídia, à extrema imprensa, à oposição, não importa o que o Bolsonaro fale, meus amigos, vão tacar pedra de todos os jeitos. Aparentemente, para alguns, Bolsonaro deu um passo rumo ao que se esperava dele e que a mídia tanto cobrava. E ao invés de elogiar, atacaram. E por que eu usei o termo aparentemente, meus amigos? Para quem é inscrito aqui do canal, sabe que no ano passado, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, eu dizia que era normal que as pessoas estavam sentindo falta do Bolsonaro, das eleições governando o nosso país. Eu dizia que é o seguinte, meus amigos, eu imagino, eu falava na época, que no segundo ano de governo ele comece a colocar as garrinhas dele de fora no bom sentido. Porque como que ele vai fazer o enfrentamento de peito aberto com reforma da Previdência para ser aprovada, com a reforma administrativa para ser aprovada? Então ficaria um pouco difícil. E muitas pessoas reclamam ainda que Bolsonaro foi lá e colocou uma medalha no peito do Alcolumbre, do Maia e tal, né? Meus amigos, é uma forma de tentar fazer a política e eu vejo com bons olhos essa ação do Bolsonaro, porque antes colocar uma medalhazinha que não serve para nada do que fazer o toma lá da cá à moda antiga. Vocês já pararam para pensar nisso? Pararam para pensar nisso? Ao invés de fazer conchavos e acordos espúrios, ele vai lá e coloca uma medalhazinha. Funcionou? Não, meus amigos, não funcionou. Mas foi uma tentativa do Bolsonaro. Uma tentativa inteligente. Sabíamos que não seria fácil tirar toda essa corja de Brasília. Não é fácil, meus amigos. E muitas pessoas até ficam avaliando, às vezes falam aqui pra mim nos vídeos, né? Ítalo, o Olavo fala que tem que ir pra cima, tal, você tá falando o quê? Não, o Olavo tá certo. O Olavo tá certo de todas as coisas que ele fala. Tô falando do Olavo de Carvalho, né? Mas o que acontece, meus amigos, eu quero fazer um parêntese aqui. Eu sou um cientista político, não, eu sou um de vocês. Estamos todo mundo junto aqui. Eu sou uma pessoa que torço pelo Brasil, odeio o comunismo, o socialismo, essas besteiras todas, e vejo em Bolsonaro o nosso único caminho para poder seguir adiante no Brasil. Por isso ele tem meu apoio, e é assim que nós vamos trabalhar aqui, correto? Mas veja bem, aparentemente, meus amigos, a gente faz uma leitura distante, o Bolsonaro, nesse momento, ele não está se sentindo seguro com a própria equipe dele. Então não é o momento de ir para cima. Pô, Ítalo, mas então ele nunca vai para cima. Recue um pouquinho, mas pouquinho no tempo. Antes da questão do vírus chinês vir à tona, vocês lembram? Faz poucos dias, meus amigos, o Bolsonaro estava indo para cima. Já estava aí ventilando a questão do coronavírus. O que ele falou quando perguntaram para ele, logo após as manifestações do dia 15, perguntaram para ele o que ele tinha para falar. Ele falou assim, se o Rodrigo Maia ou o Alcolumbre tem algum problema com o povo, isso não é um problema meu, eles que vão para a rua sentir. Então ali ele estava iniciando já, o que na minha opinião era atacar ao sistema. Foi uma declaração clara e direta ao Maia, ao Alcolumbre e ao sistema. Entendem? Mas não é tão simples assim, meus amigos. E no time dele, no início do governo, no time dele houve traidores. Quem nos garante que agora não há? Nós vimos aí o Mourão com aquela risada lá que a gente não sabe o que ele quis dizer com aquilo, quando o Bolsonaro estava batendo boca com Dória. Então, o que acontece? Numa partida de futebol, a gente não consegue atacar os 90 minutos do jogo. A gente ataca nos momentos oportunos. Uma partida de xadrez, a gente movimenta uma peça, mas pensando nas jogadas futuras e não naquela jogada em específico. Então eu penso, meus amigos, que nesse momento o Bolsonaro se sentiu um pouco inseguro e mexeu uma peça não exatamente do jeito que ele gostaria, mas mexeu de forma madura, de forma estrategista, pensando lá na frente
nos resultados que ele busca com as ações de hoje. Para vocês terem uma ideia, vocês não acompanham muito o Twitter, a maioria dos meus seguidores aqui não acompanha o Twitter. Hoje o Sérgio Moro se manifestou após o pronunciamento do Bolsonaro. Ele parabenizou o Bolsonaro. Antes disso, ele não estava manifestando opinião. Então o que acontece? A gente já percebe, muitos falam assim, que legal, o Sérgio Moro apoiou ele, né? Mas por que não apoiou antes? Então há uma divergência entre os dois no que diz respeito à forma de encarar esse momento do vírus chinês aqui no país. Mas Bolsonaro, nesse pronunciamento, ele não tirou, não recuou em nada do que ele falou. Ele foi um pouquinho mais detalhado, ele desenhou o que ele pretende fazer. Se você pegar o discurso dele de hoje e o último, não tem nenhuma incoerência, não tem nada diferente. O que agora ele fez foi falar como se fala para uma criança, desenhando. Entendem? Eu vejo que nesse momento ele tem que se preocupar em continuar governando, em continuar tendo as rédeas, pelo menos do executivo, em suas mãos, pensando no povo e não nele. Preste atenção, pensando no povo e não nele. Não adianta a gente esperar medidas duras do Bolsonaro, sendo que nós estamos vendo aí que o STF avalizou, né? Ou seja, deu ok para os governadores, dizendo que cada governo, cada estado tem uma soberania frente ao governo federal. Que se o Rio de Janeiro quiser decretar quarentena, fechar tudo, o Bolsonaro não pode fazer nada. O STF deu ok para isso. Então como que o Bolsonaro vai jogar, meus amigos? Vocês entendem? Então é a hora de, peraí, vamos para um plano diferente daquele inicial. Então vamos, calma aí, como eu costumo dizer aqui, os inscritos sabem disso, vamos de novo colocar a bola no chão, vamos dar uma respirada e estudar o adversário. Vocês acham realmente que Bolsonaro é um homem de recuar, de dar para trás? Meus amigos, esqueçam, tirem isso da sua cabeça, essa possibilidade. O que para muitos pode parecer um recuo, na verdade é o quê? O cara já está prevendo lá na frente. Eu confesso para vocês que no início do mandato dele, a gente fica observando como o cara vai tocando, né, o país. Eu não tenho mais dúvida disso. Não tenho mais dúvida. Ele realmente pensa lá na frente. Agora, não dá para fazer tudo com uma canetada. Então eu vejo o discurso dele, meus amigos, de uma forma muito inteligente. Eu vejo que é mais uma... Ele moveu mais uma peça nesse jogo de xadrez tão complexo, né? Onde você tem a mídia, onde você tem a cultura, onde você tem as universidades, as escolas, a oposição, você tem todos, a classe artística, né? Fazendo um parênteses aqui, a classe artística tem ator aí dizendo, atriz, dizendo que gostaria de esfolar a cara do Bolsonaro num asfalto quente e arrancar a pele com os dentes. Atriz global. Nada se fala disso. E quando o Bolsonaro fala de furo de reportagem, já querem pedir o impeachment do nosso presidente. Então vocês percebem que o cenário ele é muito desfavorável? Então, para quem tem alguma dúvida com relação às atitudes de Bolsonaro, né? As atitudes de Bolsonaro, o pensamento de Bolsonaro, eu creio, tá, meus amigos? Quem sou eu? Eu não sou o dono da verdade, né? Vocês sabem que eu deixo muito claro isso aqui para vocês. Mas eu tenho aí as minhas opiniões que eu tento dividir com vocês da forma mais cristalina e honesta possível. Eu vejo que o pensamento de Bolsonaro está alinhadíssimo com o professor Olavo de Carvalho, e o professor Olavo de Carvalho quer para ontem que tudo isso aconteça. Mas o Bolsonaro sabe lá nas entranhas como que funciona. O Bolsonaro também não é perfeito, não existe ninguém perfeito, né? Mas o Bolsonaro conhece como que funciona lá nas entranhas. E, meus amigos, faça uma análise aí nós estamos em março, né, de 15 meses de governo. Olhe as coisas que nós já conseguimos e olhe tudo que Bolsonaro já passou e que ainda continua enfrentando. Esse momento, meus amigos, é um momento mais delicado que ele vive na presidência da República.
É pedido de impeachment a todo momento, é mídia batendo, ex-aliados, né, os falsos batendo, todo mundo bate. Então nós temos que apoiá-lo. Ah, então eu gostaria que... Para com esse negócio de gostaria. Para. Você não tem que ficar tirando pedra no nosso único representante, o cara que tá lá, que tomou a facada no bucho, quase morreu, não precisa estar na presidência da República, tem uma filha novinha que faz ele chorar toda hora que ele fala dela, ele não precisa e ele está lá. Então nós vamos ficar atacando pedra por qualquer coisinha que você discorde? Não, nós temos que apoiar. Temos que apoiar, até o momento que ele faça alguma coisa grave, aí não, mas grave? De mim, vocês não esperem eu vir aqui fazer vídeo criticando ele por coisinha. Não, 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 não. Aqui é um canal que é contra o comunismo e a favor de um Brasil melhor. E não há outro caminho mais próspero para a nossa nação se não for através das mãos do nosso presidente, Bolsonaro. Meus amigos, a humanidade em si, ela está afadada ao fracasso. Se você analisar atitudes da nossa oposição, é triste. Só de eu ler algumas coisas, eu fico com uma energia ruim, eu fico pesado. Mas não poderia ser diferente. Nós estamos aqui para evolução. Então, dentro desse cenário que nós já estamos fadados ao fracasso, nós temos que fazer o que está nas nossas mãos. Então nós temos que estar ao lado das pessoas honestas, que buscam alguma coisa de bom para a comunidade em si. E não cobrar a perfeição ou a solução de todos os problemas. Nós temos que estar ao lado dos bons. E é por isso, meus amigos, que eu peço para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, continuemos firme com o Bolsonaro. E como eu disse num dos vídeos anteriores, não vamos apoiá-lo só politicamente. Vamos apoiá-lo espiritualmente. Vamos orar para o presidente. Isso não é baba-ovo, não é nada. Isso é espiritualidade, isso é cristianismo. Esse cara sofre muita pressão. E não é só pressão, meus amigos. Ele tomou uma facada. Vocês têm ideia da dimensão que o que isso impacta na vida de uma pessoa, de uma família? Ter um integrante que tomou uma facada no bucho e ainda assim continua na sua missão? Oh, não podemos abandonar. Eu não vou abandonar. E é por isso que eu digo, se você está comigo nessa missão, vamos continuar, meus amigos, cada vez mais fortes. A cada pancada que levarmos, vamos continuar mais fortes. Porque a pancada que eu tomo, que você toma, essas discussões de internet, não representa nada frente ao que ele toma todos os dias, meus amigos. Então vamos levantar hashtags, vamos compartilhar vídeos, vamos escrever nas nossas redes sociais e vamos, principalmente, orar pelo Bolsonaro. Beleza, meus amigos? Tamo junto.